Influências. Um dos aspectos mais importantes para a construção da vida do seu sonho, dos resultados do seu sonho, é você prestar atenção nas influências, tanto internas quanto externas, que hoje estão na sua vida. Eu vou começar com essa divisão, começar antes de mais com as externas. O que no seu meio te influencia e muitas vezes você nem sabe. Uma dessas principais influências são as pessoas que estão em volta de você. Eu sou a prova viva disso. Pra quem não sabe, pra quem me acompanha há pouco tempo, tem 6 anos que eu moro aqui na Europa, eu cheguei em Portugal há 6 anos, já vivi em outros lugares, mas a maior parte do tempo em Portugal. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei no contexto de estudante. Então eu vim para fazer a universidade daqui, a universidade pública daqui, e foi uma experiência incrível, mas foi numa cidade do interior aqui em Portugal. E o que acontece com uma cidade interior em Portugal, assim como na maior parte dos países? A mentalidade muitas vezes também é uma mentalidade do interior. E eu fui muito influenciado sobre isso. Por isso, porque eu tava nesse meio, eu tava nesse ecossistema. É muito difícil você controlar os seus impulsos, controlar a sua forma de ver, controlar mesmo a sua visão de mundo quando você tá em volta, quando você tem em volta pessoas que constantemente influenciam o seu pensamento, nesse caso, para baixo, nesse caso, no sentido mais pessimista da vida, porque, querendo ou não, era a forma como essas pessoas veem o mundo. E por que eu tô dando esse exemplo de Portugal? Porque essa chave virou para mim quando eu comecei a empreender. Um dos principais recursos, uma das principais decisões que eu tomei no início, gente, foi investir num grupo de mentoria, onde tinham outras pessoas com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade de crescer, desenvolver e tudo isso. E aí eu senti o efeito oposto. Eu senti o outro lado dessa moeda, que foi ter a influência positiva, ter pessoas que enxergavam com um olhar de otimismo, que estavam querendo fazer acontecer, que realmente acreditavam que as coisas iam dar certo, que as empresas iam crescer, que iam faturar mais, que o mercado estava muito bom, que o time era muito bom. Isso mudou completamente a minha visão até sobre o próprio país. E hoje eu tenho conterrâneos, amigos meus brasileiros, que muitas vezes estão insatisfeitos vivendo em Portugal, na minha visão simplesmente porque estão em Portugal errado, entende? Num meio onde não conseguem enxergar o futuro brilhante, por exemplo, que esse mercado, esse país pode ter. E isso se repete no Brasil, se repete nos Estados Unidos. Não é mais sobre os países, não é mais sobre a cidade, é sim sobre o meio que você se localiza. Por que a gente diz muitas vezes que um lugar bom para fazer dinheiro, para crescer economicamente, às vezes até intelectualmente também, no Brasil é São Paulo? Simplesmente porque São Paulo é onde as coisas chegam primeiro, é onde as pessoas mais ricas, mais empreendedoras, mais trabalhadoras, entre aspas, estão. Então, quando você tá naquele meio, você é impulsionado pelo meio. E isso também é muito real aqui em Portugal. Então, eu mudei pro norte de Portugal, mudei pro Porto, onde muito mais coisas acontecem, Então, muitas vezes, por exemplo, aqui nesse momento agora eu tô gravando de Lisboa, e de Lisboa também é onde mais as coisas acontecem em Portugal. E querendo ou não, uma pessoa em Lisboa e no grupo certo, ela consegue ter mais influências positivas e mais capacidade de crescimento do que a pessoa no interior, no caso, vivia numa cidade chamada Covilhã, onde a influência externa era muito pior, assim. Eu lembro de começar a trabalhar com digital e meu professor de marketing, fundamentos de marketing, eu fui fazer uma pergunta super genuína a respeito da opinião dele sobre marketing digital e ele disse que isso não funciona. Sendo que eu já trabalhava nesse meio, trabalhava numa empresa, faturava milhões e eu ouvi, lá, uma pessoa falando que aquilo não funciona, ou seja, colocando pra baixo todas as expectativas que eu tinha ali sobre o meio, mas era simplesmente porque ele desconhece e porque ele também, a vida toda, esteve num meio que não impulsionou ele pra frente, pelo contrário, reduziu ele aonde a vista dele alcançava. Então é muito importante você tomar cuidado com o meio que você tá, as pessoas que você convive. E eu dei o exemplo dessa mudança para dizer que eu investi, eu paguei para estar no meio certo. Então eu comecei com essa mentoria, depois hoje, por exemplo, eu faço parte do maior mastermind aqui em Portugal da minha área. É muito diferente as pessoas que convivem, as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu tô conectado, outras pessoas que chegaram através desse meio. Eu só quis dar um exemplo de que é possível comprar esse acesso, quando você estiver no patamar de investir nesse acesso, mas é muito diferente a visão de mundo, é muito diferente a influência que gera em você. Então tenha muita atenção quem te rodeia e o que essas pessoas pensam, o que elas emanam, qual que é a frequência que elas estão. Porque isso leva pro segundo tópico, da influência externa, que seria a frequência das pessoas que são mais próximas de você. E isso vai até para um assunto sensível mesmo, porque vai para a parte de familiares, relacionamento, amizades, que muitas vezes não é por mal, mas as pessoas mais próximas são aquelas que mais nos limitam, mais nos condicionam e mais nos afastam dos nossos objetivos. Gente, eu não tô falando nesse contexto para dizer que você tem que estar só em volta de gente com grana e gente que tá fazendo acontecendo, não. Mesmo porque tem gente que é tão rico que a única coisa que tem é dinheiro, Eu tô falando de gente com mentalidade, gente com uma visão, abundante da vida, gente querendo crescer, gente querendo desenvolver. E crescer e desenvolver não é só nessa área, é muitas outras, Então, eu posso dar um exemplo bem pragmático sobre outras áreas. Então, eu tive no Brasil recentemente, disse em outro vídeo até, e tive fazendo um retiro espiritual que foi muito importante pra mim. Nesse momento, eu tive com pessoas que desenvolvem muito bem essa área, que se preocupam
rompam muito com esse âmbito, né? Que é essa verticalidade da vida, porque a gente vive aqui na horizontal, sempre no dia a dia, pautado no ego nosso, né? Conquistar mais, crescer mais, e aquelas pessoas eram pessoas, né, que estavam numa preocupação, assim, numa verticalidade maior, pessoas que estavam buscando o desenvolvimento espiritual. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu quero desenvolver determinada área da minha vida, eu vou de encontro com as pessoas que estão onde eu quero chegar. E isso é interesse? Mas é o que é. Eu tenho certeza que, de certa forma, eu também sirvo como instrumento de crescimento para outras pessoas em outras áreas da vida delas. E tá tudo bem, porque o nosso papel também é, né, entregar o melhor que a gente tem pro mundo e ajudar os outros a desenvolver. O que eu quero dizer é justamente isso. Para você estar no meio com as pessoas que te ajudem a crescer, independente da área que for, na área financeira, na área empresarial, na área espiritual, na área desportiva, determinado esporte que você quer fazer. Se você tá num clube onde as pessoas, vamos supor, você decidiu melhorar enquanto jogador de futebol, jogador peladeiro. Você é o peladeiro, joga as peladas todas as quintas às 8 horas. Se o pessoal da sua pelada é altíssimo nível, uma galera que joga bem pra caramba, vai te puxar pra cima. Você vai se tornar melhor jogador, porque você vai querer se tornar melhor jogador pra estar no mesmo patamar que o resto da galera. Senão você vai se sentir aquele cara que atrapalha a pelada. E a mesma coisa acontece nesse âmbito quando a gente pensa na frequência dessas pessoas. Então, quando eu digo assim, um relacionamento que te condiciona, que te limita, que te faz sentir que talvez as suas ambições, as suas vontades, sua vontade de desenvolver esteja errada, talvez o que esteja errado é o seu relacionamento. Se na sua amizade você se propõe a fazer projetos e seus amigos te zoam ao invés de apoiar, talvez você esteja com as amizades erradas. Então, isso da frequência das pessoas que estão à volta e mais próxima é muito sério, porque até mesmo quando essa frequência ela não é, né, ela não se conecta tanto, naturalmente vai haver o desligamento, porque quando você cresce e desenvolve, você começa a atingir patamares que pessoas que não estão na mesma frequência não vão se conectar mais com você, vão desconectar e vão ficar pra trás. Por isso que muitas vezes a gente tem aquelas, né, tal amigo de infância que eu perdi contato. É porque hoje em dia vocês são pessoas completamente diferentes e vocês já não conseguem ter o mesmo nível de conexão. Não é certo nem errado, nenhum é melhor do que o outro. Vocês simplesmente veem a vida de forma diferente, então vocês têm uma dificuldade muito grande de criar a conexão que poderiam criar se vocês dois estivessem ainda na mesma posição que estavam quando se conheceram. Então isso é muito natural, é muito normal, você não tem que se culpar por isso, nem culpar ninguém por isso, porque é uma trajetória normal dessa desconexão da frequência que a gente ocupa, tanto pro bem quanto pro mal. Ela pode desconectar de certas pessoas que ou ficaram pra trás ou que avançaram muito e você ficou pra trás. Sobre influência externa, é sim muito importante você olhar pro lado e entender quem que são as influências mais próximas, qual frequência que elas estão te limitando a crescer ou elas estão te impulsionando a crescer. Faça essa pergunta e tá tudo bem se algumas pessoas ficarem pelo caminho. Não tô falando pra você deixar de falar com sua mãe e ser brigado com seu irmão. Eu tô dizendo só que pra certas coisas, não necessariamente eles são as pessoas mais indicadas pra te dar feedback, pra você pedir opiniões, pra qualquer coisa, porque simplesmente eles não conhecem, eles não vivenciaram. E é muito mais importante você pedir opinião e estar com pessoas nesse sentido que estão onde você quer chegar, que são as melhores pessoas que podem te indicar determinado caminho ou compartilhar com você determinados erros que cometeram na trajetória e que você pode absorver aquilo e usar no seu dia a dia, usar na sua trajetória para impulsionar, para crescer com isso. Outro exemplo muito forte de influência externa e que não é tão óbvio, mas as músicas que você ouve, os filmes que você vê, os podcasts que você ouve também, tudo isso influencia muito na sua vibração, na sua percepção do mundo, no seu drive. Tudo isso influencia demais. Eu tenho uma história muito engraçada até sobre isso, porque eu tinha um amigo que era, tipo assim, muito próximo até. Não é tão próximo hoje, porque, né, vivemos a 8.000 quilômetros de distância, mas era muito engraçado que ele tinha um irmão que ouvia sertanejo o dia inteiro. Ouvia sertanejo, mas Chitãozinho e Chororó pra baixo mesmo. É aquele cara que ele não tinha nenhuma mulher, mas ele já sofria por ela ter traído ele, sem ele ter ainda a mulher. Por quê? Porque ele vivia constantemente naquele ruído do sertanejo, né? Por mais que eu seja uma pessoa bem eclética, eu gosto de exposição agropecuária, o que é que seja. Mas, cara, ele tinha uma fissura com música de corno. E é engraçado, porque até pouco tempo eu tive com esse amigo e perguntei sobre o irmão dele. E ele falou assim, não, aquele lá é só, nem arruma nada, né? Nem caga nem sai da moita, como se diz. Tipo, ele ainda assim vivia no mesmo estilo, sabe? No mesmo estilo, tipo, não teve ainda a possibilidade de se conectar com ninguém, de criar um relacionamento, de viver. Por quê? Porque ele tá constantemente num drive de que relacionamento é pra sofrer e que, sabe, aquela música de corno, aquilo. Então ele não consegue criar profundidade com nenhuma das meninas que ele se emociona muito cedo. E eu tenho certeza absoluta, posso estar errado, pode ser outra coisa mais profunda que isso, mas eu tenho certeza que as músicas que ele ouve, o tipo de crença que ele tem sobre isso influenciam muito ele. E você pode sentir isso no seu dia a dia, quando você põe uma música animada, talvez quando você põe um rap, isso te faz se sentir mais empoderado, mais confiante, mais bora pra cima e tudo mais. Tem uma música que eu gosto muito que me faz refletir sobre a minha trajetória, que é uma música do Projota, que é Moleque de Vila. Adoro aquela música, sabe? São esse tipo de música assim que te põe no empoderamento, tipo, te faz acreditar que você tá crescendo, que você tá desenvolvendo, te dá aquele ímpeto. É diferente da música que, né, te põe pra baixo, ou aqueles rap muito dark, assim, que te põe numa tensão, te põe numa
tristeza maior, outras músicas que são mais melancólicas também. Então cuidado, cara, cuidado com o que você consome, porque acaba por ajudar muito nessa programação cerebral que você tem. Pode fazer com que você caia ali num limbo pior do que você estaria se você estivesse fazendo justamente o oposto, que é a dica prática que eu te deixo, que é ouvir coisas que realmente te impulsionam, te trazem confiança, te põe no drive, te põe nesse ímpeto que muitas vezes não é simples de chegar nesse status, nessa frequência, como eu disse antes. Então, cuidado com o que você ouve, com o que você consome de filme também. Você vê que quando você vê um filme de terror, um filme muito de suspense, você fica numa sintonia mais baixa, assim, você fica mais, sabe, mais com medo, mais preocupado, mais triste. É só um exemplo prático de como isso que eu tô dizendo influencia mesmo no seu sentimento e, consequentemente, nas suas ações e no seu dia a dia. Então, filtra muito bem o que você consome a nível de música, de filme, de tudo isso que eu disse. Depois, uma frase muito conhecida é: você é o que você come. E essa frase é muito real, mesmo porque o nosso estômago é um dos órgãos com mais neurotransmissores que tem. Então, você literalmente cuidar bem do que você ingere faz toda a diferença no seu mood, faz toda a diferença no seu estado de espírito, na sua vontade, na sua produtividade. Você já deve ter ouvido isso em vários outros lugares também. Se você tá aqui nesse canal, você é alguém que consome desenvolvimento pessoal, consome empreendedorismo, consome todo esse mundo, você já deve ter ouvido muito sobre esse tema e vale a pena reforçar porque realmente a gente é o que a gente come. E tem uma frase do André Burick que eu gosto muito, que é até um colega, né? Porque já foi um mentor, já foi alguém que eu aspirava a conhecer, depois passou a ser mentor, depois eu acabei por conhecer pessoalmente, depois passou a ser mesmo um colega. E ele diz uma coisa que eu não sei se a frase é dele, mas eu ouvi através dele, que é: se você não consegue controlar o que você põe pra dentro da boca, imagina o resto da sua vida. E é muito real isso. Se você não consegue realmente fazer uma dieta, controlar o que você tá comendo, como que isso tá afetando a sua produtividade, o seu estado de espírito e tudo isso, realmente não tem nada que você possa controlar. E é muito importante, gente. É muito importante porque você já deve ter passado pela sensação de num dia de trabalho normal ir pra uma churrascaria e voltar lá parecendo que você saiu na porrada com alguém de tão cansado e assim desgastado que você tá. E eu não tô dizendo pra você deixar de comer churrasco, tô dando um exemplo prático, até um muito melhor do que esse, é um McDonald's da vida, que você come e vem aquele peso depois, né? Aquele peso na consciência depois. Porque é ultra industrializado, né? No caso do churrasco que eu dei um exemplo, porque é difícil de digerir e tudo isso suga a sua energia e a sua energia pode estar sendo imputada em outras coisas que também te ajudem a crescer, a desenvolver. Então é um ótimo exemplo de influência externa. E agora indo para as influências internas, ou seja, coisa mesmo que vem de dentro e que influenciam a sua vida, a sua forma de ser, a sua forma de ver e tudo isso. A primeira coisa são seus pensamentos. Eu falei já nos últimos vídeos e vou falar cada vez mais sobre o quão é importante a gente controlar, ou pelo menos começar por analisar aquilo que a gente pensa. Porque aquilo que a gente pensa molda a forma como a gente vê o mundo. Tem uma frase do Ford, se eu não me engano, né? Henry Ford, que ele dizia: se você acha que consegue ou se você acha que não consegue, nos dois casos você tá certo. E é real, porque esse achar é o que você pensa sobre você mesmo. E esse pensar sobre você mesmo, muitas vezes, essa influência interna, né, que vem de dentro, ela molda a sua vida, né? Se você pensa que você não é capaz, se você não acredita em você, quem que vai acreditar? Então é muito importante você controlar seus pensamentos. E eu falei sobre pensamento de segunda ordem, é justamente isso. Começa por primeiro parar para analisar quais são esses pensamentos, a qualidade desses pensamentos. E depois você pode fazer um trick aí, uma pegadinha aí com o seu cérebro, que é literalmente substituir, tá? Esse seria o exercício prático. Substituir toda vez que vem um pensamento negativo, você analisar, aceitar esse pensamento e propor pensamentos positivos sobre isso. Então, se você tá numa call com um cliente e você pensa assim: ele não vai fechar porque ele vai achar o preço muito caro. Tenta substituir pra ele é uma pinchincha e ele tá vendo todo o valor que tem esse serviço e ele vai ficar muito feliz com o preço que eu vou apresentar e vai querer fechar pra ontem. Tenta substituir das duas formas. E aqui é indiferente se você tá certo ou não. Você não tem que adivinhar o que o outro tá pensando, mas você tem que literalmente controlar a forma como você tá pensando, o que você tá pensando e expor isso pro mundo, né? E jogar isso pra fora. Porque você pode acreditar nisso ou não, mas pensamento tem literalmente uma energia associada, e quando você tá numa frequência X e aquilo é transmitido, a outra pessoa sente. Então, se você tá numa call comercial e tá sentindo que o cliente tá desconfortável, que ele vai achar caro, que ele achou uma bosta a sua apresentação, pode ser que você esteja certo, entende? Assim como se você acha que ele achou maravilhoso, que ele achou incrível, que ele achou o preço justo, que ele já entendeu o valor que você vai entregar, você também pode estar certo. Um exemplo prático pra isso, principalmente pra galera mais jovem aí, e a secção masculina da audiência, aquele cara que começa a trocar ideia com a menina no Instagram e de repente ela para de responder, ele pensa: eu sou um merda, né? Ela não gosta de mim, ela não acha graça em mim, não sei o que. E às vezes não, às vezes a menina só tem, ela tá num time ruim, porque ela já tá com outra pessoa, ela tá conhecendo alguém, ou ela tá numa época muito absurda de demanda na faculdade ou no trabalho dela, ou o que é que seja, e você tá lá pensando que você é um merda porque uma pessoa não te respondeu em determinado time. Então,
experimenta substituir esse pensamento que a pessoa, por exemplo, nesse caso, tá ocupada com tal coisa, mas que te acha super interessante, que se fosse no momento XYZ seria diferente. Independente se tá certo ou não, é como eu digo, não importa se você tá certo ou não. O importante é você mudar a forma como você vê você mesmo e a forma como você pensa, porque isso vai criar a sua realidade em volta. Outra influência interna que você tem são seus traumas, né? Muitos pensadores que já escreveram centenas, dezenas de publicações sobre, né? Um dos mais famosos que a gente pode dizer talvez seja Freud, e ele dizia que realmente a nossa infância, ela nos molda, mas quem sou eu também para discordar de Freud? Mas por acaso eu discordo nesse sentido, porque eu acredito que o passado não te define, e muito menos o futuro, que nem sequer aconteceu. Se você tem trauma, se você tem coisa que hoje ainda manifestam e te limitam, são influências internas sua, é um dos exercícios muito interessantes de você pensar que você já não é mais aquela pessoa, sabe? Eu tenho o Mário Ribeiro, que é meu terapeuta, uma vez ele deu um exemplo que eu gostei muito. Ele disse que a águia, para ela realmente ir pro próximo nível, ela vai pro alto de uma montanha e ela quebra o bico dela na pedra, então ela bate o bico na pedra até quebrar, porque aí nasce um novo bico super afiado, e aí ela consegue ter muito mais eficiência na caça, ela se torna um novo nível da existência dela. Eu não sei se a história é real ou não, acredito que sim, que seja uma metamorfose real nas águias, mas é um ótimo exemplo para mostrar o que eu tô querendo dizer nesse sentido, entende? O que passou, quebra esse bico, joga fora esse bico e deixa o que tá desenvolvendo desenvolver, porque você é muito mais do que o seu passado, e é por isso que a gente tá aqui, para evoluir, para desenvolver, para crescer. Essa influência interna não tem de tudo que te influenciar. E agora, para finalizar o vídeo, exercícios práticos para você colocar aí no seu dia a dia e realmente ter resultado, e não deixar que nem que internas e nem externas te influenciem assim tanto, ou que se influenciar que sejam as positivas, tá? Então a primeira coisa bem básica é dieta, né? Você procurar aí um nutricionista, procurar um plano mesmo de nutrição para os objetivos que você tem, para você poder consumir coisas boas para você, tá? Então muitas vezes você tá com uma meta física também que tá te fazendo mal, né? Que nem necessariamente o que você tá se alimentando tá mais te prejudicando do que te ajudando. Então também não é só sobre controlar a alimentação, mas é controlar de uma forma que te deixe, que te faça consumir coisas boas, tá? Porque faz toda a diferença na sua produtividade e na sua vontade de viver. A outra, né, é essa questão da análise do meio, e assim que você puder investir para estar cada vez meios melhores, melhor ainda, gente. Eu tenho aqui muitos amigos do digital, muita galera aí com muito resultado, e uma coisa que eles têm em comum é que todos investem em ecossistema. Todos investem em estar em grupos, em estar em mentoria, mastermind, o que é que seja, pra estar com semelhantes, pra estar com pessoas que estão na mesma busca. E isso eu tô, né, me limitando aqui pra falar só da questão mesmo empreendedora, empresarial, profissional. Agora, se você quer estar no pilar físico, é estar com a galera que tá em alto desempenho no físico, a mesma coisa no espiritual, a mesma coisa no familiar, conviver com famílias que você admira, que você aprende com eles sobre como também se tornar um melhor no relacionamento, melhor pai, melhor mãe, o que é que seja. Então é sempre estar no ecossistema de pessoas que te agregam. Se for resumir, é isso. Muito importante esse exercício. Depois, um bem básico, mas uma coisa que eu tenho testado nos últimos tempos e que tem sido muito bom pra mim, ouvir áudios de reprogramação mental antes de dormir. Então isso desde, áudio sobre abundância financeira, mas também áudio sobre abundância na parte da saúde, né, da paz de espírito, meditação guiada. Se eu ouvir ali 15, 20 minutinhos antes de dormir, já te põe num estado assim, sabe? Num estado pronto pra entrar no sono profundo e ter ali uma reprogramação mental, tipo dormir pensando em coisas boas, que a gente não sabe o quanto que influencia o nosso pensamento antes de dormir, o quanto que ele influencia no nosso sono e no jeito que a gente vai acordar no outro dia. Então isso aí é uma dica que eu deixaria prática pra vocês aí começarem a implementar na vida de vocês. E por último, uma coisa que veio muito forte pra mim, principalmente depois do retiro que eu falei pra vocês, é vocês usarem mais a intuição de vocês. Eu não sei se você já reparou essa vozinha aí dentro que muitas vezes te dá uns palpites, muitas vezes você tende a ignorar, ela é muito forte e ela te conhece mais do que você mesmo. Então você abrir espaço para silenciar o ruído em volta e ouvir mais a sua intuição pode fazer muita diferença nos seus resultados na vida em geral, porque muitas vezes a resposta tá aqui dentro, só que a gente tá com tanto barulho que a gente não consegue ouvir. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, senta o dedo no like se for o tipo de vídeo que agrega valor na sua vida, e compartilha com aquele amigo que tá muito influenciado aí, tanto internamente quanto externamente, que precisa ouvir isso daqui para desenvolver e crescer. E é isso, galera. E como eu sempre digo, é só o começo. Se inscreve aí.